eu sou o Daniel Rodrigues, Developer Advocate na IBM, e hoje eu vou fazer uma introdução aqui sobre o Watson Assistant, que é o nosso chatbot na IBM Cloud. Então, primeiramente, o que é um chatbot ou assistente virtual? Vocês já devem ter provavelmente conversado com algum, por exemplo, a Bia do Bradesco. É um robô que vai conversar com você e te auxiliar a atingir, fazer alguma tarefa, ou dar alguma informação sobre o banco ou sobre alguma coisa nesse caso. Então a gente vai criar aqui um exemplo de uma pizzaria, um chatbot que faz um pedido, bem simples. E esse vídeo vai ser mais introdutório, eu vou abordar alguns conceitos mais iniciais do Watson Assistant e no próximo vídeo eu vou falar de conceitos um pouco mais avançados. Então, bora lá, pôr a mão na massa. Começando aqui na plataforma da IBM Cloud, a primeira coisa que a gente precisa fazer é só digitar Watson Assistant e aí clicar aqui para criar o nosso Watson Assistant. Ele oferece um plano gratuito que te permite até 10 mil mensagens por mês, então dá para testar bastante aí sem pagar nada. Esse aqui já aparece logo de cara. Aqui para criar você só precisa escolher uma região, pode deixar Dallas mesmo, é a mais próxima de São Paulo, então acaba sendo mais rápido, mas se quiser usar outra não tem problema. O plano deixa no gratuito e aqui é só digitar um nome para sua instância de chatbot. Eu não vou criar aqui na verdade porque eu já tenho, eu vou usar o meu já criado, depois clicar em criar aqui. Então para acessar o meu aqui eu vou clicar na lista de recursos. E aí ele vai aparecer aqui na aba Serviços. É esse aqui, ó, Cloud Assistant. Se você quiser dar uma olhada na documentação, entender tem até alguns guias, tutoriais de algumas coisas mais avançadas para você fazer. É bom clicar aqui no Getting Started, que tem a documentação, ela é bem completa, tem em português também. E se você quiser integrar seu assistente com algum sistema, dá uma olhada aqui na referência de API, que ela é muito boa também. Aqui ele também já dá algumas credenciais, essas credenciais a gente usa para fazer integração com alguns sistemas, então é bom saber que elas ficam aqui. Então bora lá criar o nosso assistente. Então essa é a tela inicial do Watson Assistant, ele já vai dar uma aba aqui com os assistants, tem alguns criados já na minha conta, mas o Assistant na verdade é um passo depois de criar o seu chatbot e configurar todo ele. Para configurar, clicar aqui na aba de baixo que é Skills. E aqui você vai realmente criar toda a regra de negócio do seu assistente, como ele vai responder a perguntas, esse tipo de coisa. Então, vou criar aqui uma skill, tipo diálogo. Aí é só dar um nome. Eu vou colocar PizzaBot. E aí tem que escolher a língua. Esse passo é importante se ele treina baseado na língua com inteligência artificial. Então, se colocar uma língua errada para treinar em português, vai ficar completamente nada a ver, né? E aí já aparece a nossa interface para desenvolvimento. A primeira coisa aqui que aparece são as intenções. Eu vou dar uma passada nos outros antes de começar a desenvolver. Tem as entidades, que é um conceito um pouco mais complexo, eu não vou abordar nesse vídeo. O diálogo, que é onde a gente realmente configura como ele vai responder as perguntas. Então, por exemplo, aqui no nó de bem-vindo, ele vai responder: olá, como posso te ajudar? O bem-vindo é um nó que ele acontece quando você começa uma conversa com ele. Então a primeira coisa que ele vai falar é: olá, como posso te ajudar? E aqui em cima tem um botãozinho de teste, a gente clica aqui e já dá para iniciar uma conversa com ele e ver como ele responde. E aí o outro nó que a gente tem aqui por enquanto é esse aqui, que é o em outros casos. Então todos os outros casos que não foram bem-vindo, ele vai dizer: eu não entendi, você pode reformular, eu não entendi o sentido. Então se eu falar qualquer coisa aqui, ele já vai me dizer isso, porque eu não tenho nada configurado ainda, certo? Então, daqui a pouco a gente vai começar a criar os nozinhos aqui. Aqui nas opções também tem algumas coisas mais avançadas, a gente não vai mexer hoje. Aqui no Analytics é legal para monitorar como está indo o seu chatbot depois que ele já está pronto, né? Então você consegue ver que tipo de conversas está tendo com os usuários, você consegue ver se ele está respondendo bem, esse tipo de coisa. É muito legal para fazer uma curadoria mesmo do seu assistente virtual. Aqui tem informação sobre a versão e aqui tem alguns exemplos. Se quiser começar com alguma coisa já pronta, tem exemplos prontos aqui, você pode só clicar em adicionar aqui. Tem o de banco, de Covid-19 e alguns outros. E finalmente as intenções, que é o principal que a gente vai mexer hoje, que são
Basicamente, a intenção é uma forma de agrupar o que o usuário está querendo dizer. Então, por exemplo, no caso de uma pizzaria, que é o que eu vou fazer hoje, é, se eu quero pedir uma pizza, por exemplo, existem diversas maneiras de pedir. Por exemplo, eu quero uma pizza, manda uma pizza para mim. Hoje eu gostaria de uma de calabresa. Esses três exemplos são formas diferentes de fazer a mesma coisa, que é o pedido. Então a intenção vai agrupar formas diferentes de o usuário pedir alguma coisa ou perguntar alguma coisa para você poder responder baseado nessa intenção. Então, por exemplo, no caso de um pedido, ele me perguntou, ele me disse, quero uma pizza. Eu vou perguntar para ele qual sabor você quer. Então, baseado nessa intenção, eu vou responder dessa maneira. A resposta a gente vai configurar no diálogo depois. Mas a intenção a gente já pode começar a criar baseado em exemplos que a gente tem. Então, por exemplo, o exemplo de pedido que eu já estava falando aqui, eu vou criar ele e adicionar, por exemplo, quero uma pizza. Manda uma de calabresa. São maneiras diferentes de chegar à mesma intenção que é pedido. Então, gostaria de uma de mussarela. E assim por diante. A gente recomenda ter no mínimo 5 exemplos para ele treinar bem, porque baseado nessas frases, ele vai treinar um modelo de inteligência artificial que entende a linguagem natural, e aí ele vai conseguir responder não só esses 3 casos que eu pus aqui, mas casos parecidos. Por exemplo, manda uma de mussarela, que é uma coisa parecida ao que eu pus aqui. Baseado no modelo de inteligência artificial, ele vai aprender a responder, a detectar frases parecidas como essas, como a intenção pedida. Então essa que é é o grande pulo do gato aqui do Watson Assistant. Tem um algoritmo muito robusto aí de inteligência artificial rodando por trás. Eu vou deixar só 3 aqui para não prolongar muito o vídeo, porque na verdade eu trouxe minhas intenções já exportadas antes e eu vou importar elas aqui. Ele trouxe aqui. Como minha intenção pedido já tinha alguns casos, alguns exemplos, ele adicionou os que já tinha e ficou com 7 no total. E aí eu tenho a intenção endereço, vamos dar uma olhada nela também. Seria alguma forma de eu responder onde a pizzaria fica. Então, como eu acho vocês, como eu encontro vocês, onde fica a pizzaria, esse tipo de coisa. O cardápio seria para saber informações sobre o cardápio mesmo, que pizza vocês têm, que sabores, tem bebida, esse tipo de coisa. E o agradecimento seria responder uma forma de agradecimento do usuário. Então, tendo essas 4 intenções aqui para começar, a gente pode criar já um bot bem simplesinho de pizzaria. Vou entrar aqui no diálogo e aí dá para começar a criar os nós. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser, na verdade, alterar esse nó de bem-vindo. Vou colocar aqui uma introduçãozinha um pouco mais legal. Olá, sou o Bob, assistente virtual da pizzaria Big Blue. Como posso te ajudar? Então aqui você pode customizar da sua forma. E para criar um nó, você pode clicar aqui no Add Node, mas o que eu costumo fazer é clicar nos 3 pontinhos e clicar em Add Node Below, que é adicionar um nó embaixo aqui. Porque a forma que vai funcionar o assistente nesse fluxo de nós, ele vai primeiro começar do topo aqui e vai detectando se cada nó responde à condição que você está esperando. Então, a condição desse primeiro nó é o welcome. O welcome é o início de uma conversa. Então, quando a gente inicia uma conversa aqui no botão, por exemplo, ele detecta a intenção welcome e retorna olá, como posso te ajudar. No meio aqui eu vou pôr cada nó com uma intenção minha. Então, intenção pedido. Se ele detectar a intenção pedido, vai responder da forma como está esse nó. Deixa eu pôr aqui o pedido. Gostaria de pedir uma pizza. Posso pôr um nome para o nó também, se eu quiser. Aí eu vou responder da seguinte maneira: que sabor você quer? Então, se eu der um testar agora, ele já me diz: olá, sou o Bob, assistente virtual da pizzaria Big Blue. Vou dizer: gostaria de uma pizza. E aí, como eu já fiz aqui essa lógica, ele já me retorna que sabor você quer. Então é assim que funciona o fluxo de nós. E aí, para cada intenção, eu vou criar um nó diferente aqui. Então, eu já vou começar a criar os outros. Esse aqui vai ser o cardápio. Eu vou responder: temos
pizzas de mussarela, calabresa e portuguesa. Todas são R$ 20. Temos também refrigerantes, R$ 5 e água, R$ 2. Só para dar um exemplinho básico aí de cardápio. E aqui embaixo vou adicionar outro para nosso endereço. Então ficamos na Rua Tutóia 1157. Não vou prolongar muito também. Depois vocês criando o assistente de vocês, claro, vocês incrementem mais. Aqui no agradecimento eu vou responder, quando ele disse obrigado, alguma coisa assim, eu vou responder espero ter ajudado. Então agora já dá pra dar uma brincada aqui com ele. Se eu falar, por exemplo, onde vocês ficam, ele detecta intenção e endereço, ou seja, ele veio aqui do topo, ficou verificando, aqui tem intenção e endereço? Não. Na próxima tem intenção e endereço? Não. Não. E aí aqui na quarta ele detectou a intenção e endereço e ele me responde dessa forma. Então, é legal até porque essa frase, por exemplo, onde vocês ficam, não precisa necessariamente estar nos exemplos da intenção de endereço. Ele treinou em frases parecidas e aí ele consegue detectar essa frase como uma intenção de endereço. E assim fica um chatbot básico, respondendo sobre informações. Aqui no caso do pedido, eu respondi com uma pergunta: que sabor você quer? Eu esperaria uma resposta e eu precisaria salvar essa resposta. Por exemplo, ele me diz mussarela ou diz calabresa, por exemplo. Eu precisaria salvar esse sabor, que seria mussarela ou calabresa, para depois usar ele mais para frente para fazer o pedido, né? Então, aqui a gente vai usar uma outra funcionalidade que eu vou abordar no próximo vídeo. Então fica assim nosso assistente virtual de pizzas. Espero que vocês tenham tirado algum conhecimento desse vídeo, tenham entendido como funciona. E qualquer dúvida, fiquem à vontade para deixar nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo.